Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalehim, é uma alegria, querido, estar com você aqui para nós juntos fazermos mais um vídeo onde podemos aprender um pouco mais acerca da palavra do Senhor. Hoje nós queremos trazer uma mensagem até você, querido, como tema: como o calvinismo encara a salvação. Como será que o calvinismo encara a salvação? Vamos fazer algumas perguntas. Será que uma vez salvo para sempre? Tem como alguém deixar de ser crente quando se tornou um crente genuíno? Se o crente não perde a salvação, o crente pode pecar à vontade, porque ele uma vez salvo, sempre salvo. E aqueles que se desviam, está tudo bem para eles? Vamos entender isso à luz de como o calvinismo encara a salvação. Não sou calvinista e também não sou totalmente arminiano, mas sigo os princípios da Torá, princípios estes que estão no livro do início, do princípio, porque nós sabemos que certas doutrinas, elas são progressivamente inseridas dentro das Escrituras. Vamos lá. No Cânone de Dor, nós encontramos a seguinte expressão: o poder de Deus, pelo qual ele confirma e preserva os verdadeiros crentes na graça, é tão grande que isto não pode ser vencido pela carne. Ou seja, a graça irresistível de Deus é tão forte, é tão grande, é tão poderosa, segundo os calvinistas, que o poder da carne e seus desejos não podem afastá-lo de Deus e nem fazê-lo com que ele venha se perder, porque uma obra, uma vez iniciada por Deus, por ela tem que ser concretizada. Será isso verdade? O calvinismo informa que Deus, através de seu poder transtornador dos caminhos dos homens, os impede de suas carnalidades se sobressaírem sobre seu amor atraidor sobre si. Ou seja, o homem é incapaz de resistir à graça irresistível de Deus. Para os calvinistas, eles acreditam que Deus possui infinita misericórdia, não tira de nós o Espírito Santo e sua influência magnífica, não permitindo cometermos o pecado para a morte e destruição eterna, mas nos renova efetivamente ao arrependimento diariamente. Uma vez que encontramos a salvação, segundo os calvinistas, nós encontramos uma força que provém de Deus para permanecermos para sempre na fé no Deus invisível e indivisível. Permanecemos salvos não porque podemos fazer o que quisermos, mas porque não vamos mais fazermos o que queremos, pois teremos nossas vontades transformadas. Nossas vidas serão transformadas e inclinadas a agradar a Deus em todos os sentidos, fazendo o que Deus sempre espera de cada um de nós. O que esta doutrina significa? Em primeiro lugar, isto não significa que eu estou liberado para pecar, segundo ensinos calvinistas. Não é a ideia de que estou salvo, então posso qualquer coisa. Estou salvo, então posso, apesar de. A ideia é que sou salvo porque fui transformado a uma vida de santidade. Uma vida vivida na fé e uma vida vivida na santidade. Uma vez como salvo, nos comportamos como salvos, e não o contrário, pois fomos transformados. Por isso, o verdadeiro crente não vai pecar baseado nisto. Ou seja, quem peca à vontade, na realidade, nunca foi um salvo, nunca foi um crente que experimentou
o moldar, o trabalhar e a transformação regeneradora do Espírito Santo. Segundo os calvinistas, quem é transformado muda seus atos, muda seus caminhos e anda nos caminhos de Deus, voluntariamente e com liberdade, atraído pelo amor incondicional de Deus. Para os calvinistas, em segundo lugar, a ideia de desviados da fé é algo estranho às suas crenças. Se foi para o mundão, se desviou, era porque nunca se converteu de verdade. Um cristão até pode entrar em um estado momentâneo de confusão mental e fazer alguma bobagem, mas cedo ou mais tarde ele volta à graça irresistível de Deus. Em terceiro lugar, isto também não significa que não devemos resistir ao poder tentador do pecado. Uma vez salvo, Deus tem um interesse que nós venhamos lutar contra todas as tentações interiores de nossa natureza carnal, ou seja, resistir ao verdadeiro Satanás, a nossa Itzerará, a nossa natureza humana caída, que é o verdadeiro inimigo do ser humano. Batalhar e resistir às tentações são características de quem experimentou a verdadeira salvação genuína gerada do alto, gerada de Deus na vida do ser humano, daquele que nasceu da água e do Espírito, não da vontade do homem, mas sim da vontade de Deus, que nos fortalece em Deus com todas as guerras travadas no corpo desta moto, educando em Deus nossas concupiscências e vontades desenfreadas, meu querido. 4. Isso significa também que não somos melhores do que outros, pois temos nossos nomes arrolados no céu como salvos. E isso não significa que somos o bichão e nem o maior nível de gostosura do gás da coca ou a última das mais deliciosas bolachas espirituais das galáxias. Todo salvo persevera na fé, porque Deus o preserva, e não por suas próprias capacidades espirituais ou intelectuais. É Deus que os preserva. Em João capítulo 15, versículo 5, ele diz: eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Em grego, nós lemos assim: ego emi he ampelos, rimeista clemata. Homenon en emoi kago en autu autos ferei carpon. Polin rochikoris e mu rudunaste poein uden. Se um homem é totalmente depravado e não pode fazer nada para ajudar a si mesmo no que diz respeito às coisas espirituais, se Deus é absolutamente soberano na questão da eleição, fundamentada tão somente em suas próprias vontades, se a morte de Cristo realizou-se em favor dos eleitos, assegurando-lhe a salvação. E se Deus chama os eleitos de maneira irresistível, conclui-se que Deus assegurará a salvação final destes eleitos, ou seja, eles perseverarão até o fim. Essa é a crença calvinista. Também tem Jeremias 31:3 que diz: há muitos que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Se o amor de Deus se atrai, faz com que ele permaneça. Também Jeremias 32:40 diz: e farei com eles uma aliança eterna, de não me desviar de fazer-lhes o bem, e porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. Então esse temor produziria uma força de que jamais poderíamos se apartar do Senhor, segundo a crença calvinista. Deus prometeu colocar seu temor no coração de seus escolhidos para que nunca se desvie dele para sempre. Como poderemos perder nossa salvação, segundo os calvinistas, se Deus colocou em nós o seu temor? Não foi por nossas forças que tememos e servimos a Deus com temor e com amor. Não é por nossas próprias forças. Foi Deus que colocou em nós um temor que tem por objetivo nos levar a nunca se apartarmos dele em rebeldia.
Dizer que perderemos a salvação depois de conquistar é afirmarmos que Deus não fará o que nos prometeu, que faria em nós através de seu temor colocado em nós, segundo diz e afirma os calvinistas. A obra da salvação de Deus em nós inclui a manutenção da perseverança depois salvos no decorrer de suas existências terrenas. Ezequiel 11, do versículo 19 ao 20 diz: E eu lhe darei um só coração e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra e lhe darei um coração de carne, para que andem em meus estatutos e guardem os meus juízos e os cumpram. E eles me serão por povo e eu lhes serei por Deus. Preste atenção. Em Ezequiel, Deus afirma que nos dará um coração, um espírito novo, vai tirar o coração de pedra e dar um coração de carne, com o objetivo de nos levar a andar em seus estatutos e em suas leis. Deus nos transforma de uma maneira tal que agora não temos como fugir dele e de sua vontade e de seus sonhos sonhados para nós. Não temos como escapar dele. Ele nos tira o coração de pedra, resistente, teimoso, e nos dá um espírito voluntário para servi-lo e amá-lo para sempre de forma voluntária e apaixonadamente. Nós obedecemos a Deus porque Ele nos transformou para esse seu sublime propósito de produzir em nós frutos que nos tornam árvores frutíferas e trigos que serão enchendo ou que estarão enchendo os celeiros dos céus para a glória de nosso Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. O fruto da salvação de Deus, segundo os calvinistas, Pai, nos dá como cristão, vivemos de acordo com os padrões comportamentais da salvação justificadora de Cristo Jesus. Como fugiremos nós de tão grande salvação, operada em nós de maneira tão profunda, convencedora do pecado, da justiça e do juízo de Deus? Isso significa que alguém que conheceu Deus e depois o abandona, profundamente em essência nunca o conheceu e nunca foram conhecidos e reconhecidos por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso que em Mateus 7, 22 e 23 diz: Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? A resposta de Jesus não foi: porque vocês se apartaram de mim. Olha, eu os conhecia, mas vocês se desviaram. A resposta de Jesus foi: nunca os conheci. Apartai-me de mim, praticadores de iniquidade. Ou seja, o pecado deles não foi que eles eram conhecidos ou que eles, querido, estavam fazendo algo para Deus. É que na realidade eles nunca foram reconhecidos. Ou seja, nunca eles se converteram de verdade. Aquele que é condenado não é condenado por conhecer a Deus, mas por não ser reconhecido e conhecido por Ele. O condenado é aquele que nunca encontrou a salvação de verdade. Não é aquele que encontrou ela e depois a largou. Porque mesmo entrando no caminho tortuoso, Deus os resgata, como fez com o filho pródigo e a dracma perdida e também a ovelha perdida. Em Mateus 18, 12 e 14 diz: Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura achá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela que pelas 99 que se desgarraram, que se não desgarraram. Assim também não é a vontade do vosso Pai que está nos céus que um desses pequeninos se perca. Então, se um crente se perde, Deus vai em busca, vai ao encontro dela, trazendo de volta a seu redil de transformação e consolidação da fé. Nós, por nossas próprias forças, amados, não conseguimos nos levantar de nossos tropeços, mas é o próprio bom pastor, Jesus Cristo, que vem ao nosso encontro e nos carrega no colo até o redil de seu amor e proteção. O próprio Jesus intercede por nós para não nos perder. Em Lucas 22, 32 diz: Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu
quando te converteres, confirma teus irmãos. Essa foi a oração intercessória de Jesus pelo apóstolo Pedro. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João 3,36. Ainda nós temos em João 5,24. Na verdade vos digo que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Se nós entramos num estado de vida, como quando cremos, como poderemos voltar a um estado de morte, de perdição, de condenação? Quando conhecemos Jesus de verdade, comemos de sua carne e bebemos de seu sangue. Então jamais vamos querer beber novamente de um charco de lodo ou de um lamaçal de pecado. Em João 6,35 diz: E Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. Uma vez experimentado Jesus, jamais voltaremos a ter fome e sede. Ou seja, toda fome de pecados e atitudes carnais é saciada pela influência poderosa da graça amorosa e irresistível de Deus. Por isso, o texto de João continua, em João 6, 35 e 39. Mas vos disse que também vos me viste, e contudo não creste. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. A vontade de Deus para aquele que Deus deu a Cristo é que nenhum se perca. Será que Cristo cumpriu a vontade do Pai? O calvinismo crê assim. Em João 6, Jesus disse: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. Uma vez que provamos Jesus quando comemos e bebemos, nunca mais teremos sede de novo, nunca mais teremos fome de novo, principalmente daquilo que não agrada a Deus. Estaremos saciados. Aquele que nos alimenta, acredito, o que comemos dele é uma coisa eterna. O que ele fez nos impede de voltarmos a um estado anterior de iniquidade, nos tornando satisfeitos. Por isso, Yeshua disse que todo que o Pai me dá virá a mim, e todo que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é essa, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Deus vai lançar fora nenhuma pessoa que foi dada a Cristo. Ele veio para cumprir a vontade do Pai, e a vontade do Pai aqui é que nenhum se perca. Jesus cumpriu realmente a vontade de Deus ou não? A vontade de Deus é que nenhum de seus filhos se perca. Em João 10 disse: Mas vós não creste, porque não sois das minhas ovelhas. Como já vos tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu a conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que as deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Quem é mais forte do que Deus? Quem é mais poderoso do que Deus para te arrebatar da mão dele? Quem pode nos tirar da mão de Deus? Aquele que realmente é ovelha sabe que é filho da promessa e precisa escolher o melhor. E isso depende e cabe exclusivamente de nossas escolhas diante da graça oferecida por Deus. O que precisamos entender é que Deus é o poderoso e o mais forte, e o que nos protege da carne e de nossa Itzerará e das hostes tentadoras e os problemas dessa vida. Nada disso é poderoso o bastante para nos tirar da mão de Cristo. Em João capítulo 17, 2, Jesus ora, dizendo: Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. Deles é a tua palavra, mas o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Oração maravilhosa que Jesus faz. Todos seus filhos ele ora que nós sejamos protegidos do mundo e que nada possa nos arrebatar de sua infinita graça e comunhão íntima com ele.
Porque o próprio Jesus ora para nós, para que nós venhamos permanecer firmes na fé. Eu tenho certeza que Deus Pai ouve e vai atender a oração do seu Filho. Paulo segue exatamente a mesma doutrina, e o pico da fragmentação de Romanos capítulo 8 está justamente no fato de que nós nunca seremos separados de Deus. Romanos capítulo 8, verso 1 diz que nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação haverá, mas ele não coloca nenhuma condicional. Uma vez que estamos em Cristo, não haverá mais condenação. Acabou. Ele encerra o capítulo 8 falando justamente que nada poderá nos separar do amor de Cristo. E sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque o que dantes conheceu também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as outras coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica? Quem é que os condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, e o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Deus ordenou antes da fundação do mundo a salvação. É um processo completo. Uma vez que fomos chamados, predestinados, justificados, seremos glorificados. Deus nos deu o seu próprio Filho, como ele não nos daria junto com o Filho todas as outras coisas? Que outras coisas são essas? No texto, essas outras coisas é a salvação. Ele não entregou Jesus como a possibilidade, ele entregou a salvação, entregou a aplicação da salvação, ele entregou a permanência na salvação. E por isso que ele continua dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? Quem? E quem pode separar o homem de Deus do amor de Cristo? O amor de Cristo está atrelado à salvação. O processo salvar funcional aqui não é um amor geral com todo mundo, é o amor salvador. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte, todo dia somos imputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Me responda: quem poderá nos separar? O que pode nos tirar de Deus? A carne, o pecado, a vida, a morte, anjos, poderes, problemas? Nada será poderoso o bastante para nos tirar do amor de Cristo. Para tirar da salvação que a gente encontrou em Cristo, Paulo segue falando sobre isso nas suas outras cartas, como ele fez em 1 Coríntios capítulo 1. De maneira que nenhuma coisa vos falte, esperando a manifestação de nosso Jesus Cristo, a qual confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus, pelo qual foram chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Que sentido faria Paulo dizer que isso se eu pudesse desviar simplesmente? Eles são crentes, serão preservados até o fim os episódios. Deus vai guardar até o dia do Senhor. Como é que eu posso dizer isso com essa confiança se uma pessoa pode se desviar da fé? Por isso que quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo quando Deus julga. Deus vem com o seu peso de juízo sobre nós. Ele vem justamente para impedir que nós sejamos condenados. Deus está agindo e atuando firmemente todos os dias para impedir que nós andamos no caminho do mundo, isso é, para lá do trabalho do Espírito Santo em nós. Na segunda carta aos Coríntios, Paulo diz: e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Nós somos selados, nós temos um selo real, nós temos um penhor, uma garantia que é o Espírito Santo. Uma vez que nós recebemos o Espírito, nós recebemos a certeza, a garantia da nossa permanência e salvação em Deus. Em Éfeso, Paulo fala justamente que nós permanecemos na salvação. E isso faz parte do processo de recebimento da salvação. E disse: bendito, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo.
como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que possamos santos ser irrepreensíveis diante dele em amor, nos predestinou para filhos da adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, em quem eu também vos estáis depois que ouviste a palavra. Na verdade, o evangelho da vossa salvação, e tende nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, tá? Da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória, uma vez que estamos em Cristo Jesus. Uma vez que estamos em Cristo Jesus, nós já recebemos todas as bênçãos espirituais que há em Cristo. E essas bênçãos espirituais incluem o fato de que Cristo nós já recebemos uma paradestinação, eleição para a santidade, fomos eleitos para que possamos e sermos santos e irrepreensíveis nele. Mas se a seleção se dá para que o que Deus viu que nós faríamos, como é que essa eleição incluiria já o nosso comportamento santo? Não faria o menor sentido Deus nos entregar a vida de santidade por causa daquilo que ele já nos entregou em Cristo Jesus, e por isso que nós não devemos entristecer o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Se nós temos o Espírito Santo, nós estamos selados com o Espírito Santo, e esse selo é para o dia da redenção. Como é que a gente pode quebrar esse selo? Se nenhum processo de entristecer o Espírito quebra o selo que já estamos selados para o dia da redenção em Cristo, nós somos mais fortes que o Espírito recebido. Por isso que Paulo fala com confiança, tendo por certo isso, mesmo que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Deus não embarca em canoa furada. Se Deus começou a boa obra, Deus vai completar a boa obra. Não existe obra parada no meio do caminho. Deus não começa a salvação e encerra a salvação. Deus começa a salvação e conclui a sua obra de salvação. Deus não se arrepende e nem para o calvanismo falha. Se Deus começou uma obra em você, Deus vai continuar e completar essa bronca começada. É por isso que Paulo é tão confiante falando a respeito da permanência e perseverança na fé. A primeira carta aos Tessalonicenses 5:23 diz: o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e todo o nosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também fará, porque é Deus de paz que nos santifica em tudo. Se Ele é fiel, Ele também fará essa preservação para o último dia, toda essa salvação, e isso inclui aquilo que Ele vai receber de Deus. Essa é a crença calvinista. Esse vídeo é só um pouquinho para que você possa entender, querido, como que é o pensamento calvinista. Que Deus abençoe a todos. Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalehim. Vai junto, querido, com esse vídeo, no fim desse vídeo, o número de uma conta, se você quiser abençoar, querido, Ministério Evangelho Genuíno, Professor Gerson, Pastor Gerson, fique à vontade, Deus te abençoe. Pratique a lei da retribuição. Se você foi abençoado, se você foi edificado, se você foi fortalecido, pratique a lei da retribuição. Shalom Adonai a todos, de forma voluntária, porque tudo que é obrigatório perde sua essência, perde seu valor, principalmente para Deus.